Agora foi. Acho que agora foi. Oi, gente. Boa noite. Estão me vendo, me ouvindo? Por favor, se vocês estiverem me ouvindo, me fala que estão me ouvindo, tá? Tá dando uma bugadinha aqui. Estão me vendo, me ouvindo? Por favor, dá um oi aí que eu tô vendo no chat. Quem tá ouvindo, diga sim, tá ouvindo. Ah, a Berta tá ouvindo. Ok, Andréa. Ah, vamos embora. Acontece essas coisas assim que tenta atrapalhar a gente, mas não vai conseguir. Muito bem. Que bom que vocês estão me vendo, me ouvindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa nossa oficina. Serão 2 dias de imersão para você descobrir como a Mago está segurando o seu sucesso nas áreas mais importantes da sua vida e, ao mesmo tempo, quais são os sintomas da mágoa, os sinais ocultos da autossabotagem provocados pela mágoa. Esses 2 dias se dividem em 2 ciclos. No primeiro ciclo, hoje, vamos fazer o que eu chamo de diagnóstico da mágoa. Você vai compreender em quais situações as mágoas influenciam seus pensamentos e comportamentos, e mesmo que você não tenha consciência desse fato. Além disso, você vai entender como fazer para identificar os sinais e para romper com esses ciclos que prejudicam a sua vida, paralisam seu crescimento emocional, destrói suas relações e te adoece. No segundo ciclo, amanhã, você vai conhecer a solução para romper com esse ciclo de mágoa e se proteger dos sentimentos autodestrutivos, disfuncionais. E o que eu quero hoje? Superar o passado. Ou seja, no primeiro ciclo fazemos um diagnóstico e no segundo ciclo entendemos como resolver o problema, que é o que vai acontecer amanhã, por isso eu conto com vocês amanhã também. Então, antes de tudo, gente, eu quero parabenizar você que tomou a decisão de estar aqui agora. Você que deixou de estar com a sua família, assistindo uma série juntos, por exemplo. Alguém que adiou um compromisso porque priorizou se desenvolver. Você que nessa noite escolheu se colocar como pessoa mais importante do dia na sua vida, e que isso não seja somente hoje. E você que está aqui, apesar dos problemas que está enfrentando, talvez você esteja com alguém doente na sua família, talvez você esteja doente, talvez você esteja enfrentando desafios no trabalho, nas relações familiares, talvez você tenha brigado com alguém exatamente hoje e está muito magoado ou magoada com essa pessoa. Eu queria dizer para você que muitas vezes, quando a gente decide mudar, se cuidar e se curar, acontecem muitas circunstâncias para atrapalhar isso. Não sei se aconteceu com vocês alguma vez. Você começa a fazer um movimento de mudança e parece que há uma conspiração para que você consiga. É natural. É um teste, muitas vezes. E que bom que você não deixou isso acontecer e está aqui agora comigo. Agora eu quero lhe dizer o motivo pelo qual estou realizando esta oficina e fazer alguns acordos com você que é muito importante. Através dessa oficina, eu vou apresentar para você o método utilizado no meu programa Alma Leve, um programa de desenvolvimento emocional Alma Leve, que é de aprender a perdoar e perdoar-se, que afeta a vida de várias formas, no bom sentido, de gerar a capacidade de, finalmente, isso que aprisiona nossas almas, que nós entendemos que é importante, mas que muitas vezes não conseguimos. Já tentamos de várias vezes, mas às vezes uma tentativa intelectual. Do ponto de vista claro e intelectual, todo mundo entende a importância do perdão, mas as dificuldades, como ele acontece, como ele se processa, tem método por trás disso, então é importante a gente entender isso aqui. Apesar de ser apenas 2 dias de experiência terapêutica, esta oficina é uma iniciativa séria. Todos que vivenciarem esse processo com compromisso conseguirão dar, sim, um passo adiante e colher um resultado positivo dessa experiência, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Mas é preciso se comprometer com o que você fez hoje. Como você fez hoje, você se comprometeu, e eu preciso que você se comprometa com esses 2 dias. O foco dessa experiência é você, e o objetivo dela é te fazer bem. Se você não fizer o esforço de parar para dedicar 2 horas, hoje e amanhã, 2 noites, você tem que pensar assim, como é que eu vou encontrar soluções? Então, essa oficina, ela não vai te ajudar se você não tiver compromisso. Mas eu acredito que por você estar aqui hoje, você está demonstrando esse compromisso. Agora eu quero conhecer quem está participando aqui comigo dessa oficina e vai seguir comprometido com ela até o final. Portanto, quem está aqui pela primeira vez fazendo uma oficina online comigo que nunca fez, digita eu primeira vez aqui. Vou esperar aqui no chat, tem um pouquinho.
Eu, primeira vez. Aqui, quem é a primeira vez aqui? Eu, primeira vez. Aqui, ó, a Iana Costa, a Yara Esperidião, a Quitéria Barbosa, Bruno, Regina, Jennifer, Viviane. Muito bom. Que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu acredito que, como muita gente que já fez essa oficina e faz parte dos cursos, me encontra nas palestras, leia os livros, vai ser o primeiro de muitos encontros entre nós, tá? Agora, eu quero saber quem é que já conhece o programa Alma Leve, Aprendendo a Perdoar. Quem já conhece, já fez alguma das oficinas. Quem já conhece, fez alguma das oficinas, tá? Tô vendo aqui que a irmã Maria é a primeira vez, a segunda vez aqui. Quem é a segunda vez que está comigo, já teve aqui algumas oficinas, já participou de algumas delas. Coloca aí. Segunda vez, a Neide, de segunda vez. Quem mais aqui, ó? Tô vendo o pessoal ainda falando primeira vez. Gente que não conhece, primeira vez ainda. Segunda vez, a Angelina Marcondes, segunda vez. A Simone Maurício também, segunda vez. A Eulália Xavier. Muito bem. Agora, eu quero fazer a Luana Leão, duas vezes já. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Tem aluno ou aluna aqui dos meus programas de imersão, tanto Alma Leve como Aprendendo a Se Amar? Quem é aluno ou aluna, coloca aí. Eu sou aluno, eu sou aluna. Só para eu cumprimentar essa galera linda que também vem aqui, participa, está vibrando junto, né? Quem aqui é aluno ou aluna, coloca aí para poder eu cumprimentar esses alunos, como já cumprimentei quem está a primeira vez, quem está a segunda vez. Eu quero cumprimentar esses alunos. Olha aqui, a Berta é aluna, a Magnólia é aluna, a Zirlene é aluna, a Izzy Soares é aluna. Que coisa boa. A Caroline é aluna. Aí começou. Muita gente. Diva é aluna, Cid é aluna. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. A Eliana Carvalho é aluna. Cris. Que coisa boa. Sejam muito bem-vindos, queridas alunas, queridos alunos. Em 32 países, milhares de pessoas que já se beneficiaram com essa transformação incrível e que estão aqui hoje para que a gente possa reafirmar para nós o compromisso de construir uma vida leve, que vem através dessa transformação fundamental do perdão. Então, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu quero que você compreenda de forma clara é que como é que o passado continua a influenciar nossas ações do presente. Que é uma questão para muita gente, né? Porra, Sandro, como é que o passado, ou por que o passado continua influenciando tanto a minha vida? Ele influencia de várias formas. Ele influencia os seus pensamentos. Ele influencia suas escolhas. Influencia o seu comportamento. Influencia a qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade deles, e influencia a sua felicidade. Porque você sabe disso, ninguém consegue ser feliz com mágoas. As mágoas que dirigem nossa vida, mesmo quando a gente acha que está no controle, ela está dirigindo quando a gente deixa. As mágoas são como um filtro invisível nos nossos olhos. A gente não percebe que está usando. Mas tudo que enxergamos passa por esse filtro invisível. Elas influenciam a gente por meio de travas emocionais que impedem que a vida flua com delicadeza, com leveza. Vamos entender algumas delas mais profundamente, para ficar mais claro para vocês, mais pedagógico. São travas, tá? A trava número 1. Você desenvolve padrões de pensamentos que são comportamentos também baseados em dores passadas. E como é que isso acontece? Quando não curamos uma mágoa, nós criamos uma espécie de roteiro automático de autodefesa. E a mente pensa, eu não vou passar por isso de novo. E aí você começa a repetição. E geralmente a repetição desses comportamentos, eles se reforçam e o sofrimento fica maior. Sabe um dos motivos que faz com que as pessoas repitam? Inconscientemente elas imaginam que como eu não pude resolver a dor no passado, eu vou reeditar a dor no presente porque agora eu resolvo. Mas não consegue resolver. Por exemplo, se você foi muito criticado na infância, você pode se tornar uma pessoa hiperperfeccionista e sentir pavor de errar. Não porque você tem amor à excelência, mas porque você tem medo da rejeição que aconteceu. Você não é mais aquele que viveu, mas o seu cérebro ainda age como se fosse. Entende essa dinâmica? Você não é mais a criatura que estava naquele lugar, vulnerável, mas cristalizou em você um sentimento de que você ainda está lá. E é isso que a gente tem que tirar. Trava 2.
Você desenvolve a dificuldade de deixar ir e fica preso ao que já terminou, na verdade. Algumas pessoas não terminam ciclos. Elas só abandonam espaços, mas continuam emocionalmente lá. Essa prisão invisível consome muita, mas muita energia vital. Por exemplo, talvez você tenha sido demitido de forma injusta e por isso você está remoendo essa demissão e aí você não consegue entregar um novo trabalho ou construir uma nova carreira porque você não confia nas lideranças, porque você está com tanta raiva de alguém que sacaneou você no trabalho, que sabotou você, ou que tirou algo que era seu, uma vaga que era sua, ou porque houve uma coisa desonesta, antiética. Você fica tão preso com esse sentimento que você não larga essa dor e não consegue ir para um outro lugar em que você finalmente vai acontecer. Trava número 3. Você passa a tomar decisões com essa lente da dor. Por quê? A mágoa é como uma espécie de GPS quebrado. Sempre leva você para o mesmo lugar, para a mesma dor, para a mesma angústia. Essa trava 3 ela é muito perigosa e preste atenção como ela te afeta. Eu tenho certeza que se não todos vocês, a maioria de vocês, passa exatamente por isso. A dor antiga distorce a sua percepção. Você passa a ver ameaças onde há oportunidades e prejuízos onde há convites da vida para que você cresça. Por exemplo, se alguém te traiu no passado, e isso, lamentavelmente, é uma coisa comum, a sua tendência nos seus relacionamentos é interpretar muitos comportamentos que a outra pessoa tem como sinais de infelicidade, quando nem sempre são. E por isso você termina sabotando algo que nem começou. Ou você se afasta das pessoas com medo de sofrer novamente. Aí você se sente só, né? E passa a viver com uma angústia constante. É como usar óculos escuros dentro de casa e depois reclamar que o mundo está completamente escuro e diferente. Na verdade, você está preso nessa lente. Sobre essa trava, eu vou dar um outro exemplo para ficar ainda mais claro para vocês. Se você sofreu feridas emocionais na infância, e é uma coisa também muito comum, você pode ter construído muros na sua vida ao invés de pontes. O que é comum porque é um mecanismo de defesa. E quando alguém tenta se aproximar de você, a defesa aparece antes de você se conectar à pessoa. Então, de certa forma, você ataca antes de dar a oportunidade que a pessoa te ame. Imagine essa situação. Uma pessoa que cresceu num lar que é instável, com traições e abandono. Como resultado, no presente, ela sente que qualquer demonstração de carinho tem um interesse oscuro por trás. Ela não consegue entregar a intimidade, ou se entregar a essa intimidade que é tão importante. Tem uma história que eu gosto muito de contar, porque ela é muito didática e real, e aconteceu com um paciente meu. Eu tinha um paciente que era concurseiro, e ele me procurou porque queria destravar-se emocionalmente para suportar essa pressão dos concursos que ele tinha. A primeira coisa que ele tinha era uma sensação de que achava ele que muitas pessoas ou muitas mulheres não gostavam dele porque ele não conseguia ter um resultado financeiro na vida dele. E tinha muito a ver com a infância pobre dele. Esse é um ponto que tem a ver com o que a gente estava falando. Mas o que eu quero destacar nesse paciente, aspas, cujo nome eu vou dar aqui, de Marcos, é que ele sempre ensinou todo mundo, na verdade, a passar para a prova de juiz. Todas as pessoas acreditavam que ele passaria primeiro no concurso, mas isso não acontecia. E ele chegou no consultório muito irritado. Já tinha feito várias terapias com várias pessoas, há alguns anos já. Ele dizia assim, eu não entendo por que as coisas não funcionam para mim. Não entendo por que a minha vida emocional é tão travada e a minha vida, alguém que ensina todo mundo, estuda pra caramba. Eu sempre fui um aluno de destaque, porque eu não consigo passar. Sabe aquele aluno que sentava na frente, que tirou 110, que ensinou todo mundo, que fez iniciação científica na universidade, e que todo mundo pensava, não tem como concorrer com esse cara. E pessoas até mais fracas tecnicamente do que ele ensinou, passou, e ele não. E aí a gente foi conversando. Eu comecei a ver que tinha um padrão muito claro na vida dele. E é claro que você tem que esperar o paciente estar pronto, a pessoa estar pronto, para poder construir essa capacidade de autoconhecimento. E aí eu falei para ele o seguinte, olha, na verdade, eu vou te dizer uma coisa bem objetiva. O ressentimento profundo que você tem do seu pai, porque ele abandonou vocês, deixou vocês em condições financeiras difíceis, e que ao mesmo tempo você pensa, se desenvolveu em você um desejo de vencer para mostrar para ele
Ao mesmo tempo, esse pensamento hoje te sabota. Você pode até achar que ele te estimulou no processo, mas hoje ele é aquilo que te impede de avançar. Mas como? Eu, por minha experiência, eu tenho certeza que você estuda e que você passa madrugadas estudando, mas quando você senta na hora de fazer a prova, na sua cabeça vem o seu seguinte pensamento. Eu vou mostrar para esse cara que abandonou a gente, que eu vou vencer na vida, que eu vou virar um juiz, e que ele vai ver como ele vai se arrepender de não ter estado com a gente, cuidado do filho dele. Ele disse, sempre penso isso, até quando estou estudando. Eu disse, então, tem uma memória de estudo, uma memória afetiva. A memória afetiva tem mais importância do que a memória de estudo. Na hora que você senta para estudar, ou especialmente na hora da prova, em vez de vir somente alguém que está querendo vencer na vida, vem alguém que está querendo se vingar, ou fazer uma revanche, ou dar um recado para o teu pai, a memória de estudo é comprometida e você não entra na prova. Quem entra é a criança ferida, a mágoa. E aí ele entendeu que precisava trabalhar o ressentimento com relação ao pai, mais do que técnicas de estudo, de memorização. Agora eu vou apresentar para você uma outra história. Essa é muito importante para mim. Eu quero que vocês ouçam com respeito e com atenção. E tire para vocês todo o proveito que puderem, de coração aberto. Não com o intuito de que isso seja um padrão para a sua vida, mas para que você entenda como na vida de qualquer pessoa o ressentimento trava e o perdão liberta. É a história de uma criança que durante muito tempo, mas muito tempo, duvidava de si. E essa é a minha história. É a minha história de vida. Separação dos pais aos 6 anos, sem pensão alimentícia, TDAH, muita privação material, muitos almoços em que só tinha tomate, e um profundo ressentimento, com a sensação de que, no fundo, porque essa pessoa abandonou o barco, nos deixou com tanta dificuldade, a vida era muito difícil. Quem era eu antes, quando vivia preso nesse sentimento de que alguém me devia uma conta enorme e que por isso a minha vida não fluía? Eu era carente, eu era desacreditado por todas as pessoas e, sobretudo, por mim. Medo das pessoas eu tinha, medo de ser comparado e achando que todo mundo no mundo era melhor do que eu. Com a raiva do mundo, sobretudo do meu pai. Eu chorava sozinho, pensava em desistir da vida, tinha vários comportamentos autodestrutivos e vivia uma vida financeira bem difícil, daquelas que você sai do supermercado com vergonha porque deixou parte das compras no caixa, ou porque seu sonho era não ter que pedir para o cara da luz não cortar a luz aquele mês que você não conseguiu comprar, sempre devendo no cartão, sempre empurrando as contas para o mês seguinte, até que, né, eu fui pedir a minha namorada, então, que é já minha esposa, em casamento, convicto de que ela ia casar comigo, porque apesar disso era um rapaz muito trabalhador, muito esforçado, estudioso, mas ela disse, não, eu não vou casar com você. E eu fiquei surpreso, eu perguntei, mas por que não? E ela disse assim para mim, num casamento, Rossandro, a gente tem que perdoar muito a pessoa com quem a gente vai casar. Você sabe quantas vezes eu vou te machucar? Você sabe quantas vezes você vai me machucar? Eu disse, sim, sei, tudo bem. Claro, eu entendo que o casamento é uma adequação de placas tectônicas de ego, de histórias familiares, e eu estou disposto a perdoar. Ele disse, mas como é que você está disposto a me perdoar, eu que cheguei na sua vida agora, se você não consegue perdoar quem está na sua vida desde o começo, seu pai? E aí ela começou a dizer assim, não por acaso, Sandro, a minha melhor amiga, ela mora vizinha aos irmãos do segundo casamento do seu pai. E eu acho que eu preciso que você entenda que para que a gente comece uma vida juntos, você tem que resolver o teu passado. Bom, jogo baixo, né? Sou apaixonado, mas no fundo, eu fui em busca de entender isso. E eu comecei a entender algumas coisas. Eu tinha mágoa, sim, havia equívocos, mas eu não conhecia esse meu pai, que se separou quando eu tinha 6 anos de idade. Na verdade, eu conhecia a narrativa que a minha mãe, magoada e com as razões dela, apresentava. Eu conhecia o ex-marido da minha mãe, não meu pai. Eu tinha que buscar esse homem, essa história, entender quem ele era. E fui buscar os amigos. E no primeiro momento foi muito chato, porque eu descobri que eu era igual a ele. Mesmo comportamento, mesmas características, e me dava uma sensação ruim, porque era como se fosse
a cópia emocional do inimigo da família, na verdade, ele era o meu pai, ele é o meu pai, né? Ele já não estava vivo na época. Hoje é uma figura altamente amada, querida e apaziguada no meu coração, mas ao fazer isso, apenas com o intuito de casar com minha esposa, pois eu não imaginava de forma nenhuma tudo o que aconteceria na minha vida. Eu experimentei na minha vida algo que depois eu entendi com tanta força que eu quis, de modo muito claro, entregar para as pessoas no mundo inteiro. As mudanças foram e ainda têm sido absurdas na minha vida. Eu resolvi escrever livros sobre o tema, eu depois criar uma metodologia para que as outras pessoas pudessem se libertar dessas mágoas e também sentir a transformação do perdão na vida como eu vivi na minha. Um desses livros está até aqui, ó. As 5 Faces do Perdão. Tem outros. Já escrevi 8 livros aqui, deixa isso aqui para vocês. Mas que fala muito de como essa experiência ela foi tocante na minha vida. A mágoa nos aprisiona porque mantém a nossa vida e a nossa mente paralisada, presa em acontecimentos que não são possíveis de mudar e de reverter. A mente ela ressente as emoções desse acontecimento doloroso num ciclo sem fim, que se repete até que você decida parar. Fica procurando semelhança em todas as outras situações do presente para que, de alguma forma, você recrie e ressinta aquela mesma história, aquelas mesmas emoções. Pensa só, enquanto não curamos o que nos feriu, continuamos nos proteger do que já passou, impedindo que o novo nos abrace. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, só para você refletir. O que você está vivendo hoje, que no fundo, é uma consequência de algo que você já passou, mas ainda vive dentro de você. Reflita sobre alguns segundos. O que você está vivendo hoje, que no fundo, é uma consequência de algo que já passou, mas que você ainda vive, que ainda vive dentro de você. Pensa sobre isso, para que a gente possa sentir como é verdade na nossa vida. Refletiu? Se tiver que escrever aqui no chat, a resposta seria muito longa, né? Eu sei disso. Por isso, eu quero que você entenda que você precisa resolver perdoar para deixar a alma leve. Então, deixa eu me apresentar para você. Agora eu vou apresentar para você não aquela criança ferida que não acreditava em si. Eu vou me apresentar de uma forma diferente. Não mais magoado, mas um homem que surgiu depois do perdão. Leve e assertivo, que contra todas as expectativas tem ido cada vez mais longe na vida. Hoje eu sou psicólogo clínico com mais de 18 anos de atuação em consultório, 14 anos de experiência lecionando em universidades, né? Eu hoje, ao longo da minha carreira, eu tenho viajado pelo Brasil, pela Europa, para os Estados Unidos, pela África, e eu me dedico a transformar conceitos complexos da psicologia em conhecimentos acessíveis e práticos, sempre com o objetivo de promover mudanças significativas na vida das pessoas por meio de palestras, de workshop, de livros, de imersões. Como autor na área de saúde mental e de desenvolvimento humano, eu publiquei 8 livros, incluindo os 2 mais recentes. Um em coautoria com meu querido amigo e renomado filósofo Mário Sérgio Cortella, que é esse aqui, o mais recente, inclusive quinta-feira dessa semana agora, né? Quinta-feira agora, da semana que vem, eu acho. Semana que vem. Eu vou estar com ele em Curitiba, no Teatro Positivo, também lançando esse livro, que a gente já lançou em São Paulo, em Campinas, em João Pessoa. Vou fazer o lançamento dele em Nova York, Boston, Miami, Orlando, né? E também fiz um livro com minha querida amiga Lúcia Helena Galvão e com a Vanessa, né? Para a gente trabalhar um pouquinho sobre o conceito de felicidade. Esses são os livros mais recentes. Lúcia Helena também, que é filósofa, muito conhecida nas redes sociais, uma querida amiga. Também eu dou aula hoje em várias outras universidades, sobretudo eu dou aula hoje na Unicamp, no curso de Felicidade, no mestrado de Felicidade da Unicamp, e também na PUC do Rio Grande do Sul, no mestrado de Gestão de Pessoas. Eu sou também cofundador da Educa por Rossando Clinge, uma empresa de educação socioemocional com sede em São Paulo, em que em apenas 4 anos alcançou uma impressionante marca de mais de 600 escolas por todo o Brasil e centenas de milhares de alunas aprendendo a desenvolver a
capacidade emocional junto com as famílias. Paralelamente, eu lidero o Instituto RK, através do qual oferecemos soluções de desenvolvimento emocional que já impactaram milhares de alunos em 32 países, que evidenciam o nosso compromisso com a promoção do bem-estar emocional e de saúde mental em escala global. E aí é importante a gente entender como isso ajuda na construção de uma vida que toca outras vidas, entendendo que o meu perdão precisa alcançar outras pessoas para que elas possam construir aquilo que eu construí e sentir aquilo que eu sinto. Isso, para mim, é muito importante na vida. Você também pode me ouvir na rádio CBN Brasil. Eu tenho 3 colunas. O Divã de Todos Nós, domingo às 13h15 ao vivo. Saúde Integral, nas quartas-feiras às 16h15 também. E todas as manhãs, no jornal da CBN, eu tenho uma coluna chamada Refletir para Viver, proporcionando conselhos práticos, insights valiosos sobre saúde mental, bem-estar. E frequento como consultor diversas reportagens de destaque em veículos de grande renome, como Rede Globo, CNN, Revista Veja, Estadão, entre outros. Sempre ocupando todos esses espaços com um único objetivo: levar desenvolvimento pessoal para as pessoas. Você percebeu? Percebeu que muda, né? Eu falei resumidamente meu currículo por 2 motivos: para que você me conheça e para você constatar que o seu passado e suas dores só são capazes de definir o seu presente e o seu futuro até o dia em que você deixe. E que o perdão, ele te liberta de tudo isso, abrindo um portal para um mundo novo que você nem imagina. Foi o poder curativo do perdão que deixou a minha alma leve, e é por isso que, com a alma pronta e disposta a agir, nós finalmente conseguimos realizar sonhos. Eu quero que você entenda que você está aqui hoje, nesta oficina, para começar esse mesmo movimento na sua vida. É isso que eu quero. Mas para isso, tem que entender que a mágoa é muito mais complexa do que você imagina. E o mais importante, trabalhar a mágoa não se trata apenas de perdoar as outras pessoas. Utilizando o método Alma Leve, hoje eu vou te ajudar a fazer um primeiro diagnóstico. E junto nós vamos perceber como a mágoa está afetando hoje a sua vida, seja física ou mentalmente. Porque a mágoa atinge a sua saúde como um todo, na verdade, né? A mágoa, ela cria ciclos e pensamentos e sentimentos disfuncionais que sabotam a vida em todas as áreas, como eu já expliquei para você antes. Mas a mágoa, ela é tão maléfica que adoece o corpo fisicamente e emocionalmente também, como várias pesquisas mostram. Muitas dessas pesquisas comprovam que existe correlação, por exemplo, entre estresse emocional prolongado, incluindo as causadas por mágoa, e o desenvolvimento de problemas cardíacos. São vários estudos sobre isso. Veja só que não é para você subestimar as mágoas. É importante você entender porque ela afeta a sua vida em várias dimensões. Mágoas e ressentimentos, eles podem afetar negativamente o sistema imunológico, suprimindo a função imune, tornando o corpo muito mais suscetível à infecção. A chamada psiconeuroimunologia estuda como os processos psicológicos eles podem afetar o funcionamento do sistema imunológico, as suas defesas do organismo. A depressão, por exemplo, ela é frequentemente associada ao acúmulo de sentimentos negativos, que, claro, inclui as mágoas profundas. E a ansiedade, ela pode ser provocada por mágoas não resolvidas, especialmente quando há medo de futuras mágoas ou de traições. Então vamos entender se há ciclos de mágoas sabotando algumas áreas da sua vida agora. Nós vamos fazer um exercício aqui, ao vivo, e através dele você vai identificar pontualmente onde a mágoa está prejudicando você mais ainda. Só que eu preciso dizer algo muito importante antes de isso começar, o exercício. Não tenha vergonha de admitir que você sente mágoa. É importante se permitir sentir a mágoa e aceitar que ela existe. Eu não posso me livrar de uma coisa que eu nego que eu não tenho. Eu não posso me curar de uma doença que eu não admito que eu não tenho. Eu não posso extrair de mim uma coisa que eu acho que não está em mim. Então o diagnóstico é fundamental, sem culpa. Porque é normal sentir mágoa, como uma defesa. No primeiro momento da mágoa, faz parte de nossas estratégias neuropsicológicas. Elas criam registros emocionais para nos defender de experiências ruins ou de evitá-las, é natural. Por isso é importante reconhecê-las, para que a gente possa dispensá-las.
Porque quando você decide guardar a mágoa, esconder a sua mágoa ou ignorar, você perde o controle e suas reações passam a ser inconscientes e sutis. Então vamos lá. Preste atenção, são 29 questões que eu vou apresentar rapidamente e você vai responder sim ou não. Eu quero que você pense e responda sim ou não em cada situação que eu vou apresentar aqui. Às vezes vai ser uma descrição de um sentimento, às vezes vai ser de um pensamento, às vezes eu vou descrever, por exemplo, um comportamento seu. Enquanto você responde, eu quero que você tente perceber como esses sentimentos podem estar influenciando os acontecimentos recentes da sua vida. Você não precisa compartilhar suas respostas aqui no chat da aula. Se concentra, para um pouquinho o chat, se concentra. Você pode anotar numa folha ou em outro lugar, porque eu quero que você marque, porque no final você vai dizer, com muito mais clareza, quantos desses itens estão acontecendo com você. Então, se puder dar uma pausa aí, olhar para o chat ou de responder o chat e simplesmente começa a marcar aí essas 29 questões, se sim ou se não, na sua vida. E vamos à primeira dela. Você tentou ignorar ou minimizar alguma coisa que te fizeram porque você achou que era uma situação pequena, mas depois você se pegou relembrando a situação com raiva ou com tristeza. Questão 2. Existe alguma palavra ou frase que foi dita para você e que pouco a pouco minou sua confiança e afetou a sua autoestima? 3. Há experiências dolorosas que você começou a considerar normais e sente-se pressionado a esquecer com medo da reação das pessoas ou com medo de sofrer novamente. 4. Você já se forçou a acreditar que perdoou alguém por fidelidade à sua crença religiosa. Por exemplo, algo que seus pais fizeram, mas que você ainda sofre ao se lembrar, ainda te incomoda, mas você se força a dizer que perdoou, mas continua mexendo com você, porque você quer estar de acordo com suas crenças. Você já se chateou com situações aparentemente simples por apenas uma frase, um olhar, uma atitude sutil de alguém que pegou você de cheio. 6. Você já se pegou justificando suas dificuldades atuais como algo que te aconteceu no passado. Eu passo por isso hoje por causa daquilo. Você sente que dá muito aos outros sem receber reconhecimento ou gratidão. 8. Você já evitou pedir ajuda ou demonstrar vulnerabilidade só porque você sentiu que suas dores não importam para os outros. Então não adianta, né? 9. Você sente falta de afeto ou apoio nos momentos em que você precisa, não aparece ninguém para te ajudar. Você sente, no 10, você sente um aperto no peito, um nó na garganta ou uma sensação ruim ao lembrar de certas situações do seu passado, tá? 11. Você já ensaiou mentalmente um confronto com alguém que te machucou, imaginando o que você gostaria de ter dito ou de dizer. 12. Você tem dificuldade para confiar em novas pessoas por medo de ser machucado ou machucado novamente. 13. Você sente que as coisas parecem ser mais difíceis para você, como se faltasse para você sorte na vida ou como se a vida estivesse te castigando, né? 14. Você já evitou eventos, reuniões ou encontros para não ter que conviver com alguém e fazer essa escolha te deixou com raiva ou triste. 15. Você já viveu ou reviveu um acontecimento passado durante uma discussão, trazendo à tona algo que deveria ter sido superado, mas se traz quando tem algum conflito. 11. Você reage de forma intensa a pequenas críticas, como se fossem ataques pessoais. 17. Você já se sentiu triste ou sentiu tristeza e insatisfação e você parece que não tem motivo, mas você sente como se estivesse faltando algo, uma espécie de vazio sem nome no seu peito. 18. Você tem a sensação de que suas dores emocionais não vão passar. 19. Você já se pegou revivendo mentalmente erros do passado e sentindo culpa como se estivesse acabando de acontecer. Como se tivesse acabado de cometer aquele equívoco agora. 20. Você sente que, como se você estivesse agindo diferente em certas situações, ou as coisas... você sente como se você
Se eu tivesse agido diferente, se eu não tivesse feito aquelas escolhas, a minha vida seria diferente hoje. 21. Você sente que já se sabota seus relacionamentos, os seus trabalhos ou seus projetos, tudo com medo de repetir erros antigos. 22. Você tem dificuldade de se tratar com a mesma compaixão que você trata as outras pessoas. 23. Você já minimizou suas próprias dores, achando que não tem direito de sofrer ou de reclamar da vida. 24. Você evita falar sobre certos momentos da sua vida por sentir vergonha ou culpa do que aconteceu. 25. Você já evitou viver e expressar felicidade por achar que não merece depois de fazer ou do que você deixou de fazer. 26. Você já se sentiu paralisado e sente vergonha ou raiva de si mesmo ou de si mesma porque você ainda não conseguiu seguir em frente. 27. Você já desistiu de algo que queria muito porque você achava que não era capaz ou digno de conseguir. 28. Você sente que por mais que você tente, nunca é bom o suficiente para si mesmo ou para si mesmo. E finalmente 29. Você já sentiu que não merece ser amado ou aceito ou aceita por causa de defeitos ou a ausência de qualidades que você gostaria de ter. Vou até beber uma aguinha aqui enquanto vocês terminam a contabilidade aí do que vocês marcaram, tá? Pronto. Marcou que sim para muitas questões? E aí? Agora eu quero que você respire fundo e que você se acolha. Essas perguntas, elas são para te ajudar a perceber sobre como as mágoas, mesmo aquelas que parecem insignificantes, elas podem estar afetando a sua vida de maneira profunda e muitas vezes imperceptível no seu dia a dia mesmo. Nessas 29 perguntas estão incluídos vários tipos de mágoas, como você deve ter percebido, né? Como, por exemplo, a mágoa de si mesmo por causa das expectativas frustradas, as muitas cobranças que fazemos a nós mesmos. Ou, por exemplo, as mágoas mais comuns são as criadas nas experiências da infância, por eventos traumáticos, que funcionam assim. O acontecimento doloroso gera um registro na sua psique, e quando você chega à idade adulta e enfrenta uma situação semelhante ao evento traumático da infância, a sua mente repete automaticamente a experiência anterior e de perda e decepção. Mas apesar de ser mais comum, não é apenas essa mágoa que te adoece. As mais perigosas, elas são as sutis, como a mágoa de si mesmo por ter se colocado em segundo plano. É o que você sente quando você coloca os desejos de alguém antes dos seus próprios, fazendo um esforço enorme para agradar ou fazer com que a outra pessoa pense bem sobre você, ou ache que só desse jeito você merece receber o amor. Nessas situações, né, que é muito frequente nas relações afetivas, especialmente nas relações tóxicas, por exemplo, a gente tem uma mágoa dupla. Essa situação que você cede demais para o outro, comum em relações abusivas, tem duas mágoas. A primeira é a raiva da outra pessoa que te machucou profundamente e que tolhe você, que critica você o tempo inteiro, que faz você duvidar de você. E a segunda é a raiva que você sente de você mesmo por não defender o que você quer, o que você gosta, o que você precisa, o que você prefere. Isso porque você não sabe pôr limites, não sabe dizer não nos seus relacionamentos, sejam familiares, amorosos, profissionais. Em todos esses relacionamentos, você se sente atropelado porque você permite, porque você não se perdoou ainda por ser exatamente como você é e tem que ceder para todo mundo, achando que vai ter amor e você é só usado, abusado, abusado. Enquanto você não perdoa o seu passado e perdoa você pelas decisões que você tomou nesse passado, inconscientemente você vai aceitar continuar sofrendo, porque no fundo você sente que merece essa punição. E eu não sei se vocês perceberam nas perguntas, mas tem uma mágoa presente nesses sintomas que vai surpreender você. Que não estava lá, mas que eu quero trazer para você. É como se fosse a 30ª.
Não está na questão, mas vou trazer para você aqui. É a mágoa por ter conseguido vencer. Como assim, Rossandro? Mágoa por ter conseguido vencer? Como é que ela acontece? Pois é. Mágoa por ter conseguido vencer, apesar de não ter tido apoio, ou apesar de ser desestimulado, ou as pessoas tentaram sabotar você. Então, quando você vence, com raiva, ou com vontade de provar, você vence, mas não sente sabor, porque você está magoado, magoado. O sentimento de vazio permanece, porque a mágoa ocupa todo o espaço que era para ser preenchido por sentimentos positivos, do tipo, eu consegui! Você não se valida, não comemora, só pensa em quem atrapalhou você para chegar ali, mas você chegou. E quem está lá no Ibope comemorando com você não é você. Quem está estourando a champanhe não é você. São aquelas pessoas que você pensa, tá vendo? Apesar de vocês, com muita raiva. Muitos de vocês aqui devem ter percebido que sente mágoa porque falhou. E quando você se culpa porque fez o melhor que você podia fazer no passado, você está desconsiderando a sua humanidade, se colocando como fraco, como alguém que foca só no erro, não em você como ser humano completo. Quando você faz isso, as críticas do passado voltam pesados, né, no presente, disfarçadas de autocobrança, de autorresponsabilidade. Então, preste atenção muito ao que eu vou dizer agora. A culpa nunca é responsabilidade. Culpa é apenas punição mesmo. E você pode estar sentindo agora a mágoa que deixou de fazer também. Mágoa pelo que eu não fiz. É muito comum, não é? Eu sei que não são só os erros que te perturbam. Incomoda você também não ter se tornado uma pessoa que você planejou ser. Não ter conseguido atender todas as expectativas. Fazer tudo o que você queria ter feito. No livro Os 5 Principais Arrependimentos dos que Estão Morrendo, Brian Ware, ele revela que os arrependimentos da maioria das pessoas com que ele conversou têm a ver com o que eles não fizeram, com as chances que não aproveitaram, com as oportunidades que não aceitaram, em vez de fazerem, de ficarem concentrados naquilo que gostariam de ter feito e não terem feito isso. É como diz na música de Epitáfio, né? Que a gente viu os Titãs cantando. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter me arriscado mais, eu ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Arrependimento é um poço cheio de mágoas. Tem de ser curado também. Porque o arrependimento paralisa. Você fica com uma dúvida eterna. Por que você não conseguiu voltar ao passado e fazer o que você não fez? Você não pode fazer alguma coisa nesse processo. Você não pode fazer nada com relação ao passado. O que você pode fazer é a partir de agora. Estão preparadas para descobrir o que fazer a partir de agora? Com esse diagnóstico, ele é fundamental. Ele faz com que você perceba a força de encarar algo que é importante na nossa vida. De encarar o fato de que eu preciso olhar para a vida com grandeza e com dignidade. Eu sei que muitos de vocês aí marcaram muitas coisas. Estou vendo aqui a Josélia marcou 17, 18 não, e o resto foi sim. Algumas pessoas disseram que gabaritou, que fechou, né? Mas eu não quero que você sinta culpa. Eu quero que você observe tudo isso. Olhe para você como alguém que diz assim, eu estou me conhecendo. Não para me acusar. Não para apontar dedos. Eu estou finalmente me conhecendo para me curar. E com o diagnóstico feito, amanhã nós vamos trabalhar as soluções, as estratégias emocionais para romper esses ciclos de mágoas que a gente identificou hoje aqui com vocês. E todas as estratégias que serão apresentadas, elas fazem parte da metodologia que trabalho no programa Alma Leve com meus alunos. Milhares de pessoas já passaram por esse programa de desenvolvimento emocional. E você vai ter a oportunidade de conhecer amanhã alguma dessas soluções que apenas os alunos têm acesso. E se você, que acabou de constatar que os sintomas da mágoa estão muito presentes na sua vida, prejudicando o seu saúde emocional e sabotando a sua felicidade, se você deseja fazer parte desse programa terapêutico, também vivenciar esse caminho de cura através do perdão comigo,
eu tenho uma boa notícia para você. Se você estiver presente na aula de amanhã, no final da aula, você conseguirá estar na primeira turma de 2025 com a melhor condição do ano. Além disso, você vai poder ser sorteado ou sorteada com uma vaga totalmente gratuita no nosso programa. E mais de um ano de imersão ao vivo comigo, pessoalmente no Zoom. Então anote aí, amanhã, às 10 da manhã, apenas por e-mail, preste atenção que é muito importante isso. Amanhã, às 10 da manhã, apenas por e-mail, eu vou te enviar as instruções para você concorrer a essa vaga. E se você abrir o seu e-mail antes do meio-dia, você verá que você vai poder, o que você precisa fazer para você concorrer. E a nossa aula de amanhã, ela vai trabalhar várias estratégias, incluindo o auto-perdão, que eu percebi na pesquisa que a maioria de vocês precisa trabalhar com muito mais urgência, que é fundamental. Então, anote aí. Capacidade de lidar com o medo, com os erros e com a culpa. Capacidade de autoaceitação. Capacidade de ressignificar o passado. Nós vamos focar nesses pontos, porque cada vez que desafiamos a voz interna e as vozes externas que tentaram nos desencorajar de assumir e afirmar a legitimidade dos nossos sonhos e caminhos em direção aos nossos sonhos, nós, em vez de abandoná-los, nós vamos crescer em coragem, em força, em, sobretudo, em autorrespeito. O que acontece? Bem, acontece uma mágica libertadora. O passado perde força, esse movimento que ganhamos, a gente ganha mais poder de escolha e de decisão no presente. Anote essa frase para que você lembre dela agora no final dessa aula, que é importante. Quando eu olho para mim, eu me torno menos vulneráveis às mágoas da minha vida. Quanto mais eu olho para mim, menos vulnerável eu me fico às mágoas na minha vida. Essa frase, ela tem um significado, ela vai ter um significado, sobretudo amanhã, na aula de amanhã. Então, por favor, eu vou enviar agora, lá no grupo de WhatsApp desta oficina que você está, agora mesmo vou enviar, uma atividade diagnóstica, ela é muito mais profunda, muito mais detalhada e muito mais completa do que a gente fez agora. E eu quero que você responda, porque ao responder você vai se entender melhor ainda, vai aprofundar ainda mais a sua compreensão. Além disso, eu vou entender mais, porque eu vou analisar essas mensagens, essas respostas com minha equipe, e eu vou entender quais foram os sinais que você conseguiu identificar. Porque eu vou trazer um feedback aqui para você amanhã, ok? Sobre aquilo que vocês responderem nisso que eu vou mandar agora no grupo do WhatsApp. E se você não está no grupo, fale comigo pelo meu Instagram e me peça que eu vou te mandar o link para você entrar. Não negligencie essa atividade e esteja aqui às 20 horas em ponto, porque eu vou te esperar mais uma vez como hoje, porque nosso objetivo é que esse percurso de hoje e de amanhã, que é uma oficina curativa, ela realmente comece processos de cura na tua vida. Eu estou aqui intencionalmente com o objetivo de ser um instrumento de cura na sua vida. Me dê apenas essas 2 noites, como você me deu a de hoje, e amanhã, para a gente continuar essa jornada libertadora e curativa. Um beijo no coração e obrigado por estar aqui nessa noite comigo. Até mais. Amanhã esperando vocês, 20 horas, tá bom? Beijão.